A palavra está em Isaías 44. Fala o quê? A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Escutemos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Então hoje o Senhor está falando conosco para nós ouvir a palavra dele. Muitas das vezes você dá ouvido para coisas que não deve, você dá ouvido para palavra negativa, você dá ouvido para palavras que não são palavras de Deus. Mas ele está falando aqui, ouve, ó Jacó, ouve, ó Israel. Então ele está dizendo para nós, dê ouvido à palavra de Deus. Às vezes você guarda as palavras negativas na tua mente, no teu coração, e não guarda a palavra de Deus. Às vezes você está dizendo, fulano falou de mim, isso, aquilo, esquece o que ele falou, esquece o que falou. Você não é, fica tranquilo. E se você for, te arrepende, te conserta, não é verdade? Louvado seja Deus e agradecido. As pessoas dão mais crédito que os outros falam do que o que Deus fala. E se você estudar a palavra de Deus, ele sempre está dizendo, ouve as minhas palavras, se alimenta da minha palavra, come o rolo do livro, clama a mim, busca a mim, louvado seja Deus, dá ouvido à minha palavra, dá atenção à palavra de Deus. Quando fala dar ouvido, quando ele fala ouve, é para você dar atenção àquilo que Deus está falando. E muitas das vezes você vai para a congregação e tu não dá ouvido à palavra de Deus, tu não guarda, tu não toma posse dela para a tua vida. Se o Senhor está dizendo aqui, ouve, ó Jacó, ouve minhas palavras, viva a minha palavra, pratica a minha palavra, viva de fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então ele vai e continua aqui dizendo, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará, não temas. Olha o que o Senhor veio dizer para você e dizer para nós agora nessa madrugada com essa palavra. Ele diz aqui, eu te criei, eu te formei desde o ventre e que te ajudará. O Senhor veio dizer para você que Ele vai te ajudar. Você entrou aqui pedindo oração. O Senhor veio com essa palavra. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Louvado seja Deus. Se tu cair, eu te coloco de pé. Louvado seja Deus. Esteja na presença de Deus. Ah, errou, sai da presença. Não, errou, se arrepende. Errou, se arrepende. Lembra que João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. E louvado seja Deus, se pecares, te confessa para Jesus. Se pecares, te arrepende. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E Ele te ajudará a sair desse pecado, Ele te ajudará na tua libertação. Mas sem Jesus não dá, gente. Sem as palavras de Deus não dá. Sem o Espírito Santo de Deus não dá. E Ele está dizendo assim, diz o Senhor que te criou, Ele te criou. Ele te criou, Ele te formou no ventre da tua mãe. O Senhor nos criou, nos formou. Se você está com vida, é porque o Senhor te formou, te criou, te sustentou no ventre da tua mãe. Você já venceu quando nasceu. Você não perdeu quando nasceu. Você já venceu. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele vai e continua aqui dizendo, não temas, ó Jacó. Servo meu e tu, Jesurum, a quem escolhi. Então ele veio com essa palavra dizendo para mim, para você, não temas. A palavra era para Jacó, a palavra era para Israel, mas hoje a palavra é para aquele que ouve. Hoje a palavra é para você, hoje a palavra é para mim, louvado seja Deus. Por isso que a palavra ela vai de geração em geração. Ela foi para a geração de Isaías, ela foi para a geração de Moisés, ela foi para a geração de Abraão, ela foi para a geração, louvado seja Deus, de Noé, foi para gerações e ela é de gerações e gerações. Então a palavra de Deus ela permanece para sempre. Ela serviu para o início, ela serve para o meio e para o final. Ela está no início, ela está no meio, ela está no final, ela está para a geração do início de tudo, do meio de tudo e do final de tudo. Louvado seja Deus. Então a palavra ela vem para nos alimentar, para nos sustentar. E ele está dizendo aqui, louvado seja Deus. Olha aqui, não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. O Senhor te escolheu.
Onde que você estava? Muitos estavam nas drogas, no álcool, na prostituição. Muitos estavam na porta larga. E hoje você está na porta estreita. Hoje você está no caminho da verdade e da vida. Por quê? Porque Ele te escolheu. E quando Ele te escolhe, Ele vai lá onde você está e te traz para a presença dEle, te traz para o caminho da verdade e da vida. É o próprio Deus que vai ao teu encontro e te resgata. Por quê? Porque Ele é o bom pastor e Ele vai em busca da ovelha perdida. Você já era ovelha no ventre da tua mãe. Você já era ovelha, nós já éramos ovelha no ventre da nossa mãe. E aí crescemos, tivemos entendimento, fizemos escolhas erradas, às vezes nos perdemos. E aí o que aconteceu? Mas não adianta, porque você já era ovelha no ventre da tua mãe. E ele, como pastor, ele foi em busca da ovelha perdida. Graças a Deus, Senhor, porque eu estava perdida e tu foste ao meu encontro. Tu foste me encontrar, tu foste me achar. Louvado seja Deus, você estava perdido, você estava perdida, mas o Senhor foi, que é o bom pastor, foi lá ao teu encontro, te buscar, te achar, louvado seja Deus. E ele diz aqui, porque derramarei água sobre o sedento. Hoje a gente vê pessoas sedentas, né? Uns estão sedentos de dinheiro, outros estão sedentos de vingança, outros estão sedentos de Deus, uns estão sedentos de amor, uns estão sedentos de milagres, uns estão sedentos de prosperidade, uns estão sedentos de libertação. E ele pega e diz aqui, porque derramarei água sobre o sedento. Que água é essa, gente? Que água é essa que o Senhor derrama sobre a nossa vida? É a água que muitos não querem. É a palavra dele que muitos não querem. A palavra de Deus é a água viva que ele dá para o sedento. Ele falou para a mulher samaritana, se tu bebeste desta água, tu não terás sede. Olha só. E ele está dizendo aqui que ele derrama essa água sobre o sedento. Então a gente tem que ter sede da palavra de Deus. Porque aqui na live entra muita gente com sede de oração, não é verdade? Ore por mim, é um povo, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo. Mas não é um povo que fica para ouvir a palavra. Não é um povo sedento da palavra. É um povo sedento da palavra. E ele está aqui dizendo que ele derramará água sobre o sedento. Então, se você tem sede da palavra de Deus, Ele está aqui derramando essa água, Ele está derramando a palavra na nossa vida, Ele está nos enchendo, Ele vai fazer nós transbordarmos. Você pode pedir oração, mas sem palavra, meu querido, minha querida, você vai continuar com sede. Sem a palavra de Deus na tua vida, tu vai ser terra seca, tu não vai florescer nesse deserto. Nós temos que entender, nós temos que aprender que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é essa água, e a água da vida. E a água, se você colocar água, louvado seja Deus, na semente, ela vai crescer, ela vai frutificar. Então a água, a palavra, te dá vida. Às vezes você passa o dia todo louvando, mas não passa o dia, não tira a maior parte para a palavra, para beber dessa água. O louvor é maravilhoso, mas se você despreza a palavra, está faltando a água na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é mais importante, louvado seja Deus. O louvor é para te adorar, glorificar a Deus, mas a palavra vai aumentar a tua fé. A palavra vai regar a tua terra que está seca. Você que está com sede, ora e nunca está satisfeito. Você já prestou atenção que muitas das vezes você ora, mas não está satisfeito, mas não está contente, mas não está confiando, mas não está crendo. Ora, pede oração, não é assim? E continua sedento. Por quê? Porque tu não bebe dessa água. Porque tu não bebe dessa água. Porque tu não bebe da palavra de Deus, porque tu não busca a palavra de água. Só bebe da água quando vai para o culto. Só bebe da água quando entra nas lives. Mas não é um povo que fica constante beber. Tu abre a tua Bíblia quantas vezes ao dia? Às vezes tu louva o dia todo. Mas a palavra que vai regar a tua terra, a palavra, louvado seja Deus engrandecido, que vai matar a tua sede que tu tá aí, tá com sede da cura do teu filho, tá com sede da porta aberta, tá com sede do teu marido no caminho da presença e que esteja na presença do Senhor, tá com sede da prosperidade, tá com sede ali da resposta das tuas orações, tu tá com sede, não tá?
Mas aqueles que vêm, que estão sedentos e ficam para a palavra, eles serão alcançados, eles serão fartos, eles serão saciados. Os que ficam para a palavra, eles não vão sair da live com sede. Mas aqueles que entram só para pedir oração, ele sai com sede. Ele sai seco. Ele sai do mesmo jeito que ele entrou, gente. Preste atenção que as pessoas que alcançam milagres de Deus são pessoas que ficam para a palavra. Diz aqui, porque derramarei água sobre o sedento. É sede da palavra de Deus, gente. E hoje as pessoas não têm sede da palavra de Deus. As pessoas têm sede de oração. As pessoas têm sede de ouvir louvor. Sabia disso? As pessoas têm sede de ouvir louvor. As pessoas têm sede de oração. Mas as pessoas não têm sede da palavra de Deus. Faz comichão nos seus ouvidos. E a nossa vitória está na palavra de Deus. O teu jardim regado está na palavra de Deus. Dá para nós entender isso? Louvado seja Deus. Tu vai para o templo, tu só quer o momento da oração. Tu só quer o momento do louvor. Mas quando é na hora da palavra, tu não dá ouvidos. Como ele disse, ouve a palavra de Deus. Ouve, louvado seja Deus. Dá ouvido, dá atenção para a palavra de Deus. E muitos estão dentro da congregação, mas não dão atenção para a palavra de Deus. Vai para o banheiro, vai beber água, o telefone na mão. Agora, né, o telefone, a Bíblia agora é pelo telefone, não é assim? Aí tem pessoas que parece que está na Bíblia, mas nem está. Às vezes está até na mensagem com outra pessoa. Não está dando atenção para a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas, elas dão mais prioridade para o telefone do que para a Bíblia. Você está sedento? O que vai saciar essa secura que tu tá? Essa vontade que tu tá de resposta, né? Ora, não sei quantas vezes no dia. Às vezes eu oro a noite toda, o dia todo, e continua sedento. Continua sedento. Preste atenção, a gente tem que entender, gente. Temos que orar. Se você estudar a Bíblia, se você ver, Jesus, ele orava, né? Jesus na terra, ele orava, ele ensinou os discípulos a orar. Não foi? Mas quando ele ia orar, depois ele descia do monte da oração e ele ia fazer o quê? Levar o evangelho, gente. Jesus ia levar o evangelho. Então, o que você está precisando não é de oração. O que você está precisando é da palavra de Deus. Porque oração, o que mais tem aqui nessa plataforma é live de oração. É live de oração. Então tem muitas lives de oração aqui nessa plataforma. Tu vai pro templo, tu coloca teu nome lá para oração. Tu entra na live, tu coloca teu nome. Irmã, coloca aí no caderno de oração. Então falta de oração não é para tua vida. Sabe o que tá faltando? É você dar crédito à palavra de Deus. É você beber dessa água. É você buscar a palavra. Isso que tá faltando para tua vida. Ele tá falando aqui conosco. Ele está aqui falando conosco, porque é um povo que vive orando, é um povo que vive pedindo oração, mas é um povo que não quer dar ouvido à palavra de Deus. Não quer. É um povo que não quer ouvir a palavra de Deus. São poucos que ficam lá com seus ouvidos atentos. Não fala comigo, é hora da palavra, meu amor. Não fala comigo, é hora da palavra, minha irmã. Não fala comigo, porque agora é a hora de eu receber a minha cura. Na hora da palavra é a hora de tu receber o teu milagre. Na hora da palavra é a hora que vai aumentar a tua fé. Na hora da palavra é a hora que tu vai ter ânimo. Na hora da palavra é a hora que tu vai ter resposta. Na hora da palavra é a hora que tu vai ter libertação. Na hora da palavra é a hora que tu vai ter entendimento do que está acontecendo com a tua vida, que está acontecendo com a tua família. A fé vem por ouvir a palavra. A fé não vem por eu orar. Mas você não conhece a palavra, você não aprende a palavra, você não dá ouvido à palavra, aí você acha que a tua fé está sustentada na oração. E a tua fé não está sustentada na oração. A tua fé está sustentada na palavra. A palavra que é a rocha. A palavra que é a pedra da esquina. A palavra que é a coluna. É a palavra, gente. Não adianta começar orando se não tem palavra. Não adianta. Você orar não sei quantas horas, você louvar não sei quantas horas, mas não quer nada com a palavra de Deus, não quer nada dar ouvido à palavra de Deus.
Por isso, se oramos, a palavra tem que estar junto. Mas as pessoas só querem a hora da oração, não querem a hora da palavra. E saem secos, saem frios, saem tristes, saem enfermos. Por quê? Porque não querem ouvir a palavra. Você está aí sedento de cura. Você está sedento, louvado seja Deus, agradecido de milagre, de libertação. Mas você não fica para ouvir a palavra, o que você faz? Vai lá para outra live de oração. Ore por mim, cai fora, vai para outra, vai para outra. Não para pedindo oração. Não para. Você não para pedindo oração. Além de você orar, você vai pedir oração de tudo quanto é live. Por quê? Porque não quer dar ouvido à palavra de Deus. E olha o que ele diz, ele diz? Porque derramarei água sobre o sedento. Que água? É a palavra de Deus, meu querido. Ele falou isso para a samaritana. Ele falou, se tu bebeste desta água, tu não terás sede. Então, nós precisamos beber essa palavra. O que é beber, gente? Coloca para dentro a palavra. Deixa ela entrar, deixa ela limpar o teu coração. Recebe a palavra, não fica rebatendo a palavra. Tem pessoas que estão caladinhas dentro do templo, mas a sua mente é todo o tempo rebatendo a palavra. A sua mente é todo o tempo falando. Mas tá lá. Aos olhos dos outros parece que tá calado, mas a mente tá lá rebatendo a palavra, tá rebatendo a palavra de Deus. Sim, às vezes tu tá calado lá dentro do templo, mas você tá ouvindo a palavra e tá rebatendo. Às vezes tu tá dizendo, essa palavra era para o meu filho, essa palavra era para o meu marido, essa palavra era para não sei quem, para o meu vizinho. Tá lá no pensamento todo o tempo falando, não consegue ficar ouvindo a palavra de Deus. Porque quando tu não tá falando com a tua boca, mas tu tá falando com o teu espírito, com a tua alma. Antes da palavra, tu tem que orar por aquele que vai levar o evangelho, pelo teu pastor, pela missionária, pelo obreiro, não sei quem vai trazer a palavra. Antes dele ir para o púlpito, tu ora por ele. Senhor, usa ele para me abençoar, para falar comigo. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por onde vêm as nossas bênçãos? Pela palavra de Deus, pela água, pela palavra. Tá entendendo? As nossas bênçãos vêm pela palavra de Deus. Olha só, gente. Quando a gente entender ou ler na palavra, crer na palavra, toma posse da palavra. Preciso ter mais fé. Fé em quê? Na oração? Não. Fé na palavra. Se você crer na palavra de Deus, ela se cumpre na tua vida. Você não está indo sozinha para um lugar. Você não está indo sozinho para um lugar. Está na palavra. Ele disse que eu sou contigo. Então, para onde você for, Deus está indo contigo. O que é importante não é Deus estar contigo? O que é importante para nós? O que é importante para você? É Deus estar com você. É Deus estar conosco. E Ele vai colocar pessoas certas para te evangelizar, pessoas certas para te ajudar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele diz aqui, porque derramarei água sobre o sedento. Ele derrama água por aquele que tem sede da palavra. Aquele que tem sede da palavra vai florescer, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser salvo, vai ser renovado. Tá entendendo? Porque é um povo sedento de oração. Quando tem sede da palavra de Deus. E ele vai e continua aqui. E olha só, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Filho, eu só tenho que obedecer a palavra. Por quê? Porque haverá bênção sobre a vida dos meus filhos, como está tendo. Olha só, gente, você é escolhido, você que está ouvindo essa palavra é escolhido. Você foi formado, você foi criado no ventre da tua mãe pelo próprio Deus. E aí, tu tem sede da palavra? O que vai acontecer? Deus, ele vai derramar a bênção na tua vida e vai alcançar a vida dos teus filhos, da tua descendência, da tua família. Louvado seja Deus. Ontem eu estava falando isso para minha filha. E escute aqui. E ele diz aqui, e brotarão entre a erva.
Olha aqui, gente, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. O que a água faz, gente? Ela faz a terra ser fértil, ela faz a terra ser produtiva. A terra seca, ela tem dificuldade para produzir. A terra seca tem dificuldade para dar fruto. É um povo, teus filhos querem a oração, mas não quer a palavra. Não é verdade? Mãe, ore por mim, pai, ore por mim. Mas se você disser, meu filho, senta aqui e vem ouvir a palavra. Aí, não, estou com pressa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não é verdade? Mas oração eles querem, não é verdade? Eles não querem oração? Mas se você disser assim, meu filho, eu já estou orando por você, mas senta aqui e vem ouvir a palavra. Senta aqui um pouquinho e vem ouvir a palavra. Não quer, não quer ouvir a palavra. Ele quer que você ore por ele. Ela quer que você ore por ele. O que é que eu faço? Eu oro, mas eu tenho que falar algum versículo para o meu filho. Eu falo algum versículo para minha filha. Seja quem for que eu for orar, eu tenho que falar dentro da palavra com quem vem em busca de oração, em busca de aconselhamento. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a palavra é que vai regar a tua terra seca. A palavra que é a água, gente. Pelo amor de Deus, Jesus orava e ele descia do monte, ele ia levar a palavra aos sedentos, ao que precisava ser curado. Se preste atenção, gente. Jesus, quando ele estava, os maiores milagres, eu repito isso sempre. Os maiores milagres, os maiores sinais que Jesus fez foi levando a palavra. Ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele deu uma palavra. Ele não orou, Pai, cura Lázaro. Não foi? Ele orou pedindo para Deus glorificar o nome dele. Não foi isso? Mas com Lázaro, ele não orou por Lázaro. Ele disse para Lázaro, vem para fora, Lázaro. Não foi? E o morto foi ressuscitado. Ele disse para o cego, se tu creres, tu serás curado. O que tu queres que eu te faça? E o cego disse, eu quero ver. E o que foi que ele disse? Seja curado. Se tu creres, serás curado. Ele deu palavra, gente. Porque você acha que os teus milagres estão através da oração, mas os teus milagres estão na hora da palavra. Eu sempre falo e repito e vou repetir até Jesus quiser usar minha vida aonde for. É a palavra que faz milagre, é a palavra de Deus. Tá entendendo? A oração, ela é acompanhada com a palavra. Com a palavra, tem que ter oração, tem que ter palavra. Mas só que você só vai para os momentos da oração. Na hora da palavra você cai fora. Na hora da palavra tem alguma coisa para você fazer. Na hora da palavra você fica conversando com os outros. Na hora da palavra você não dá ouvido, não dá atenção. Mas na hora da oração tu fica lá ouvindo. Irmão, ore por mim. Ontem uma irmã chegou comigo. Irmão, ore por mim. Ore por mim porque eu recebi uma coisa e o meu marido foi jogar essa coisa e o meu marido tá assim e eu tô assim. E eu peguei e disse o que para ela? A palavra de Deus diz que não há encantamento contra nós. Não há encantamento contra nós. Não tem poder a feitiçaria. Eu dei uma palavra. Ela queria uma oração, mas eu dei uma palavra. É um bando de crente que tem medo de feitiçaria. É um bando de crente que tem medo de magia negra, de macumbaria. Por quê? Porque não está alimentado na sua fé. Não está alimentado na palavra. Sabe o que tem se alimentado? Em revelação. Vai lá para aquele lugar, aí alguém diz assim, irmã, colocaram uma obra de macumba na tua casa. Irmã, tu ganhou um presente amaldiçoado. Gente, é um povo que está sustentado por revelações. Por revelações de homem, por revelações de carne, e não pela grande revelação que é a palavra de Deus. É um povo fraco, com medo de macumbaria, com medo de feitiçaria. É um povo fraco, fraco, fraco mesmo. Por quê? Porque só está sendo sustentado por revelação. Vai lá, o profeta disse isso. O que ele disse? Ele disse que está escrito na palavra. O que foi que ele disse? Ele disse isso aqui. Louvado seja Deus, agradecido que o Senhor derrama água na tua vida, que o Senhor ele faz florescer a tua vida, que o Senhor te escolheu, que o Senhor, louvado seja Deus, agradecido, diz para você não temas. Que revelação que ele deu para você? Ah, fizeram isso. Eu sou usada na revelação. Quando Deus quer, ele me usa na revelação.
Ele revela pensamento e intenção, ele revela o oculto escondido. A revelação existe, mas você não pode ser sustentado por essas revelações. Você tem que ser sustentado pela palavra de Deus. Ai, vai vir um profeta não sei da onde, vai vir um homem de Deus não sei da onde, cuspir fogo, vai revelar identidade, endereço, não sei o que, né? Assim, aí a igreja, a congregação fica cheia. É um monte de cartazes, né? Vocês já viram agora? É um monte de cartazes. O homem de Deus, a mulher de Deus, e não sei o que, o fogo vai descer, a palavra vai descer. É a palavra que vai descer, que fogo que vai descer? Porque tem fogo estranho. Nem todo fogo vem do Espírito Santo. Se veio na palavra, com certeza é fogo santo. Mas se não veio dentro da palavra, é fogo estranho. Eu estava na congregação, gente, quando eu sempre trabalhei com oração, sempre. E eu começava o culto orando, né? Deus, ele cuida de você. Deus, ele cuida de nós. E tem muitos aí sendo sustentados por fogo estranho e não pela palavra de Deus. Porque aquele que é sustentado pela palavra de Deus, ele permanece, gente. Mas o que é sustentado por fogo de palha, por fogo estranho, ele não permanece. Não permanece. Ele não fica. Louvado seja Deus e agradecido. Vamos aqui continuando. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Quem busca a palavra é derramado o quê? O espírito de Deus sobre a nossa vida. Quem busca só a oração, você pode receber o fogo estranho, não o fogo de Deus. O Espírito de Deus, ele vem pela palavra, gente. Pela palavra de Deus que ele vem. Louvado seja Deus. E as pessoas não dão valor à palavra de Deus, não dão valor à oração, dão valor a revelações humanas, mas não dão valor à palavra de Deus, não dão crédito. Não ficam para a palavra, não dão ouvido, não dão atenção, não guardam a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus e saem de todos os lugares ainda sedento. Ainda sedento. E ele continua aqui. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Ele dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Você tem certeza que você é do Senhor? Você tem dúvida? Eu sou do Senhor. Ele está falando aqui. E ele diz aqui, aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Além de nós sermos do Senhor, nós temos como sobrenome o nome de Israel. Olha aí, nós somos considerados como Israel. Nós não somos da nação de Israel, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós nos tornamos de Israel, a nação eleita do Senhor. Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso, né, gente? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor e o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não adianta você buscar Deus de pedra, Deus de pau, Deus de folha, Deus de animal. Não adianta você buscar outros deuses, não adianta, porque quem ele está dizendo aqui, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro. Ele é primeiro do que todos os deuses, gente. Ele é o primeiro. E eu quero o primeiro. Você não quer o melhor para a tua vida? Eu quero o melhor. Eu quero o primeiro, não é verdade? Louvado seja Deus e agradecido. O que tu quer para a tua vida? Tu não quer o melhor? Então escolhe o Deus. Ele é o primeiro de que todos os deuses. Ele é o Criador, gente. Ele é o Criador. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Não há Deus. E ele diz mais, e quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo
eterno? Ele pergunta. Esse que anuncia as coisas futuras e os que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vos fez ouvir e não vos anunciei? Ele pergunta. Então Deus, desde o início, ele tem anunciado o que vai acontecer. De Gênesis e Apocalipse, tudo que está acontecendo agora, nos últimos tempos, já foi anunciado. Você não precisa ir atrás de profeta. Vamos ser bem claro. Você precisa abrir a palavra de Deus. Tá tudo escrito aqui o que tu quer saber, pelo amor de Deus. Tá tudo escrito aqui e tudo que está escrito aqui se cumpre. Está se cumprindo na nossa vida, está se cumprindo na terra, está se cumprindo no mundo, está se cumprindo. E tu tá indo atrás de revelação, tu paga para revelação, tu paga para o falso profeta. Louvado seja Deus engrandecido. É um povo que vive atrás de profecia profetada, é um povo que vive atrás de falsas revelações, é um povo que vive atrás, louvado seja Deus engrandecido, de bênçãos, e muitas das vezes está trazendo a maldição para a sua vida. E muitas das vezes, em vez de você ficar fortalecido, você fica fraco. Continua fraco. Continua batendo em porta. Por quê? Porque você não bateu na porta da graça. Porque você não bateu na porta certa. Louvado seja Deus engrandecido. E ele pega e diz aqui: quem chamará como eu e anunciarei isso? E porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Esse que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais porventura desde então. Não vos fez ouvir e não vos anunciei, porque vos sois as minhas testemunhas. Nós somos a testemunha de Deus. Há outro Deus além de mim? Ele pergunta. Não há outro rocha que eu conheça. Olha o que ele diz. Existe outro Deus além de Deus? Não existe. Os outros deuses, né? Ele não é Deus, não é Deus, não adianta que não é Deus. Eles não criaram nada. Eles não criaram nada. Deus, ele que criou o céu e a terra, criou, te formou no ventre da tua mãe. O outro Deus lá, outros deuses, não te formou no ventre da tua mãe. Dá para aprender isso? Dá para entender isso? E ele vai e continua aqui. Não vos assombreis nem temais, não te assombre nem temas. Desde então não temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois a minha testemunha. A outra rocha que eu conheço. Todos os artifícios de imagens, de escultura, são vaidade. Todos os outros deuses, aonde que você coloca a tua fé, que não é Deus, isso é vaidade. É vaidade. A nossa fé tem que estar em Deus, em Cristo Jesus e na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Deus é rocha. Deus não é qualquer Deus, não. Deus é rocha, Deus é criador, Deus é eterno, Deus é Pai, Deus é aquele que nós precisamos para chegar ao céu. Todos os artifícios de imagem, de escultura são vaidade. Por que foi feito aquele bezerro de ouro? Por que foi feito o bezerro de ouro? Por causa da vaidade daquele povo. O que é vaidade, gente? Vaidade é uma mulher se arrumar? Não. Vaidade é você fazer a tua vontade. Vaidade é eu fazer as minhas vontades. Aquele bezerro de ouro construído foi construído pela vaidade daquele povo, pela vontade daquele povo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. A pessoa vaidosa é aquela que só quer fazer a sua vontade. A mulher se arrumar, o homem se arrumar para estar com uma boa aparência é uma coisa. Agora, quando tem exagero, né? Exagero, né? De se preocupar com a aparência, de se preocupar como é que está, de se preocupa demais com o seu exterior, né? Não com o seu interior. Isso é vaidade. É vaidade você querer que Deus faça a tua vontade.
Quando você quer que Deus faça a tua vontade, tu está construindo um bezerro de ouro. Tu está construindo um ídolo dentro de você. Você está se tornando um ídolo. Você está se tornando um ídolo. Por quê? Porque você está buscando a Deus só para Ele fazer a tua vontade. E não é. O que foi que o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso? Para nós orarmos e dizer: Pai, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou assim no Getsemane, né? O próprio Jesus, ele pegou e disse: Pai, se possível fosse, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade, seja feita como tu queres. Por quê? Porque Jesus não era vaidoso. Jesus, ele tinha um pai, né? Deus é o pai dele na terra. E ele não chegava com o pai pedindo para o pai fazer só a vontade dele. Ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do pai, né? Por quê? Porque o nome do pai seria glorificado. E muitas das vezes o que você está pedindo é para que o teu nome seja glorificado e não o nome de Deus. E isso se torna vaidade. Isso se torna idolatria. Então ele vai, porque as pessoas nem sabem o que é idolatria, né, gente? Idolatria é aquilo que você coloca acima de Deus. Às vezes você está querendo estar acima de Deus, quando você quer que Deus só faça a tua vontade. Por isso que Jesus nos ensinou. Oramos, apresentamos nossas vontades para Deus, mas a gente fala: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Esse daqui é minha oração, esse daqui é meus pedidos, mas seja segundo a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa e perfeita para nós. Às vezes tu está orando, pedindo um esposo para ti, pela tua vontade, mas não é a vontade de Deus. E tem mais uma coisa: você pede, ele te dá. Ele faz a tua vontade, gente. Saul foi levantado pela vontade do povo. Davi foi levantado pela vontade de Deus. Saul foi levantado pela vontade do povo. Davi foi levantado pela vontade de Deus. Tá entendendo? Davi foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo. Saul reclamou. Saul não, o povo reclamou que eles queriam um rei. Eles não se contentou como Deus como seu rei. Aí eles pegaram, pediram um rei. E Deus deu um rei, porque o povo pediu. Fez a vontade do povo. Tá entendendo? Davi foi a vontade de Deus. É diferente. A vontade do povo, o que foi que aconteceu? Se rebelou contra o próprio Deus. O que era a vontade de Deus caiu, não caiu, mas se arrependeu. Mas se arrependeu e ficou na presença de Deus. Ele sabia que o mais importante na vida dele era a presença dele. Louvado seja Deus. E Saul não, ele não estava mais nem aí para a presença de Deus. Aprendemos, né? Vamos já encerrar. Todos os artifícios de imagem, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum preceito, eu acho. Deixa eu ver aqui. Préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem. As imagens, elas não verem nada, gente. Não vê. Louvado seja Deus e agradecido. Não adianta. Você tá lá prostrado a uma imagem, ela não te vê. Ela não te vê, porque ela é feita por quem? Ela é feita por quem? Pela mão dos homens. Pela mão dos homens. Quem fez aquela imagem foi os homens. Quem fez o bezerro de ouro foi os homens. Então, como que uma imagem tem poder se ela foi construída pela mão dos homens? Tá entendendo? Eu espero que você entenda. E ele diz mais aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente entenda. As suas mesmas testemunhas nada a ver, nem entendem. Tu tá falando com a imagem, ela não entende. Tu fala com o Espírito Santo, ele te entende. Ele te ouve, ele te consola, ele fala contigo, ele te responde, ele coloca palavras no teu coração. Louvado seja Deus e agradecido. E pois os mesmos artifícios são de entre os homens, juntem-se os todos, levantem-se assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado. E trabalha nas brasas. E o forma com martelos. E o lavra com a força do seu braço. Então, o martelo foi construído com a força do braço do homem, do ferreiro.
E o que ele diz? Ele tem fome. E a sua força falta e não bebe água. E desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega o amagra, aplaina com seu cepilho e marca com o compasso. E faz o seu Deus a semelhança de um homem. Presta atenção. Que os deuses que foram construídos foram os homens que construíram. Foi os homens que levantaram, homens e mulheres. Foram os homens que creram naquilo que estavam construindo, não é? Um homem segundo a forma de um homem para ficar em casa. Porque eles acham que ter aquela imagem, né, dentro da casa, está protegendo, representa Deus. E não representa Deus. Não representa Deus. Quem é a testemunha de Deus? Quem é representante de Deus? Você sabe? Você sabe quem são os representantes de Deus? Você sabe quem é o testemunho de Deus? Você sabe quem é a testemunha de Deus? Eu e você. Eu e você que representamos Deus. A imagem não anda, a imagem não fala, a imagem não conversa, a imagem não te ouve, a imagem não representa Deus. Quem representa Deus é eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo habita em mim e você. Aí você se torna representante de Deus, porque Jesus Cristo está na tua vida, está na minha vida, e nós somos a testemunha de Deus. Dá para entender? O que você quer? Precisa de uma imagem. Você precisa do Espírito Santo no teu coração, na tua vida. Você não precisa de uma figuinha. Você não precisa de uma fita vermelha. Você não precisa dessas coisas que é construída pela mão dos homens. Você precisa daquilo que é construído pela mão de Deus. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o fez crescer. Então servirão ao homem para queimar com ele. E aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra. Olha aí. Esses deuses foram feitos pela mão dos homens e se prostram a deuses feitos pela voz do... Não, irmã, representa Deus, não representa Deus coisa nenhuma. O que representa Deus é a palavra dele, o que representa Deus é Jesus Cristo, o que representa Deus é o Espírito Santo. E quando ele habita em nós, nós representamos Deus. Nós somos testemunhas, nós somos representantes de Deus, nós somos condutores da glória de Deus. Nós somos condutores da presença de Deus. Por que Davi disse para o Senhor, não tira a tua presença de mim? Porque ele sabia que a presença de Deus estando com ele, ele seria um representante de Deus ainda. Por isso que Davi, ele pediu para que o Senhor não tirasse a presença dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos continuar para encerrar a palavra. Então serviram ao homem para queimar com incenso, se aquentar e cozer pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Às vezes se ajoelha diante da imagem, mas não se ajoelha diante de Deus. Não se ajoelha diante de Deus. Por quê? Porque está crendo naquela imagem. Não está crendo em Deus. Não está crendo em Deus. Está crendo naquela imagem. Louvado seja Deus. E ele diz mais. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne, assa e afarta-se, também se aquenta. E diz, ora, já me esquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, se inclina e ora ela. E diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Se você for aqui para Isaías, capítulo 44, no versículo 17, ele fala bem aqui. Então, do resto faz um Deus. Esse Deus aqui é com D minúsculo.
faz um Deus que não é o nosso Deus, que não é o nosso Criador, que não é o nosso Pai, que não é o Senhor dos Senhores. Se você prestar atenção, se você estudar a Bíblia, Deus é com D maiúsculo, deuses é com Deus minúsculo. Deus, o falso Deus, levantado pelo homem, levantado pela fé do homem em algum objeto, em alguma coisa, é D minúsculo. Mas o nosso Deus é com D maiúsculo, ele é próprio, ele é existente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele não é criado por mim e por você. Dá para nós entender isso? Será que é tão difícil você querer obedecer a Deus porque burro você não é? Burra você não é. Por que você está lutando contra Deus? Você está se prostrando por algo construído pela mão de homens. E ele está falando aqui bem claro, bem explicado para nós. Nós não precisamos nos prostrar diante de imagem nenhuma. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. Mas é muito mais fácil você se prostrar a uma imagem que você diz que é de um santo, de uma santa, do que você ser a imagem de Deus, do que eu ser a imagem de Deus. Não é verdade? Não é mais fácil se prostrar uma imagem santa do que nós sermos essa imagem e semelhança de Deus? Nós sermos essa imagem santa de Deus? Ele mesmo disse, ele mesmo falou na palavra dele que ele não habita em templos construídos por homens. Que templos são esses? São essas imagens que muitos se prostram. Que muitos se prostram. Por isso que nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser o templo de Deus. E Davi sabia muito bem disso. Saul não quis a presença de Deus. E você viu a queda de Saul. Davi errou, pecou, mas ele quis a presença de Deus. Ele se arrependeu. Se você ler o Salmo 51, Davi está lá se arrependendo. Davi está pedindo purificação da vida dele. Davi está pedindo conversão da vida dele. Louvado seja Deus. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e ora a ela, e diz, livra-me porquanto és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, não entendem. E porque se untaram os olhos, para que não vejam, e seus corações para que não entendam, e nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queime no fogo, e coze o pão sobre as suas brasas. E assei sobre eles carne, e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ele pergunta, ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Olha só, ele faz outra pergunta, eu vou me ajoelhar perante aquele que saiu de uma árvore, que saiu de um cimento, que saiu de um tijolo? Não, não vou me ajoelhar. Eu não preciso me ajoelhar para isso. Eu tenho que me ajoelhar para quem? Para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Espírito, você não vê. O Espírito Santo é Espírito, você não vê, mas você quer se prostrar em algo que você vê e que foi construído por homens, pela mão de homens, e ele não habita. Louvado seja Deus, ele quer habitar em você, ele quer habitar em mim. Deixa o Espírito Santo habitar em você. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo fazer de você a imagem e semelhança de Deus. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer fazer de nós imagem e semelhança dele. Ele não quer, louvado seja Deus, ele não está em imagem feita por mão de homens. Ele quer estar no teu coração, no meu coração. Ele quer nos fazer imagem e semelhança dele. Aprendemos, entendemos? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganando o desviou. O seu coração enganado. Gente, não confia no teu coração. Eu não confio no meu coração. Nosso coração é enganoso. Tem gente que diz assim, o meu coração está dizendo isso. Cuidado. Cuidado com o que o teu coração está dizendo. Agora, o Espírito Santo está dizendo isso.
A palavra de Deus está dizendo isso, faz toda a diferença na nossa vida. Porque a gente se engana com o nosso coração e o próprio Deus diz que o nosso coração é enganoso. Não é pela tua força, não confia em você, não confia no teu coração. Por isso que nós temos que buscar o coração de Deus, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós vamos ser dirigidos pelo coração dele. Esse negócio de eu acho, né? Eu tô sentindo. Já viu aquele povo que diz, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Já viu? O povo dirigido pelo Espírito Santo, ele não fala o que está sentindo. Ele fala o que Deus está mandando, com convicção, com firmeza, com autoridade, com certeza. Ele prega a palavra com estripidez, louvado seja Deus, com autoridade e sem dúvidas, que é o Espírito Santo que está falando. Mas aquele povo de eu acho, eu sinto, sai dela, povo meu. Sai dela, desse povo que diz eu acho, eu sinto. E nós temos que saber, um dia, apacenta-se de cinza o seu coração, enganado e o desviou. Muitos se desviam por causa do engano dos seus corações, de maneira que não pode livrar a sua alma, e nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Olha aí. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através da palavra dele, veio trazer essa água para a nossa vida. Entendemos a palavra de Deus, entendemos, louvado seja Deus, essa foi a palavra, gente. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho.